Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo conversando um pouco com os senhores, falando um pouco sobre essa nossa realidade nesse período aí de transição que foi ou tem sido o ano de 2022, né? Eu volto a dizer, na mesma linha, na mesma toada que eu venho falando nos últimos vídeos, né? É muito gostoso a gente poder falar sobre um assunto quando a gente está já ficando tranquilo com aquele assunto, aquilo já é uma coisa bem resolvida, né? Em que nós não nos sentimos mal a respeito daquilo, etc. E num momento como esse, qualquer tipo aí de comentário negativo, vamos falar assim, bobagem que queiram falar, são coisas que sinceramente não conseguem nos atingir, porque a gente tem aquela paz dentro de nós do que estamos falando, de quem somos e os fatos reais estão ao nosso lado, né? Então eu já vinha falando que eu ia começar a falar sobre a questão de investidores do canal, né? Então vamos hoje tentar traçar assim, um paralelo entre o que algumas pessoas pensavam e inclusive falam, e desculpa, eu dou risada porque tem coisa que é até patética, né? E a realidade realmente, né? Ah, quando eu falo assim, o que algumas pessoas pensavam e falam, infelizmente algumas pessoas até entraram como investidores, talvez pensando dessa forma, que é justamente o título do vídeo, né? O investidor, ele era, né? Era vendido para ele o conceito dele ser dono do carro, vamos falar assim. Então esse é o norte da nossa conversa hoje, mas é um assunto longo, não vou tratar num vídeo só, vamos falando aos poucos aí. Hoje eu quero pegar só essa fatia da história. Muito bem. O conceito de investidor começou lá atrás, naquela época, eu sempre falei isso, o carro 7239, que está aqui do meu lado, não está aparecendo agora no vídeo, está do lado aqui da Asa Branca, eu falei na época, esse carro ele foi o carro que me abriu assim o caminho, né? Porque foi a partir do momento que eu pintei esse carro aqui que começaram a aparecer oportunidades. Logo naquele primeiro momento, naquele começo, apareceu uma pessoa querendo ser meu sócio em um carro, né? Então nós íamos comprar o carro juntos e eu faria aqui a parte de pintura, etc. Venderíamos o carro e ao vender o carro apuraríamos o lucro entre nós dois. Mas essa pessoa se empolgou, ficou muito assim alvoroçado ao ver o carro, né? Marinheiro de primeira viagem, né? Quase que uma infantilidade, né? Nunca tinha tido, né? Nunca senti o gosto, né? Então, não quero mais vender, quero ficar com o carro para mim. Então tive que com muito jogo de cintura, né? Então vamos ver uma maneira para o negócio ficar bom para os dois lados, porque eu investi tempo, é aquela velha história, né? Eu que fui lá buscar o carro, eu que me arrisquei na estrada, eu que fiquei sem almoçar, eu que coloquei família na estrada comigo para poder fazer um deslocamento em dois carros, porque eu não tinha na época nenhum funcionário aqui para fazer isso, muito menos amigo para ir comigo buscar um ônibus. Então era realmente família que entrava na estrada, criança indo junto, né? Quem é da estrada, quem é do trecho, sabe, a gente não se preocupa por nós. Você está lá no Tocantins e quebra com uma carreta, etc., ninguém quer. Não é uma coisa que a gente quer ficar quebrado na estrada. Mas você sozinho, você aguenta mais o tranco, né? Só não, vamos virando aqui, ficar sem tomar banho, sei lá, a gente se vira até conseguir sair daqui. Agora, você já com esposa, etc., você fica mais nervoso, né? Não resta dúvida que criança junto, né? Você não quer colocar outras pessoas no problema. E fiz aqui o serviço e aí a pessoa queria ficar com ônibus para ele. Tudo bem, então vai. Naquele momento eu percebi que esse negócio de sociedade, eu com mais um, não ia dar certo. Eu sou uma pessoa que tem um espírito um pouco agressivo assim para as coisas, nunca tive sócio em nada na minha vida, não ia ser agora que eu ia conseguir ter sócio, tá certo? Aí, de fato, vamos dar os louros a quem se deve. Eu não vou me lembrar agora o nome da pessoa, uma pessoa que assistiu os vídeos,
fez um comentário na época e deu a ideia, por que ao invés de fazer uma pessoa ser sócio seu, não vende valores pequenos, assim ninguém é seu sócio, a pessoa é só um investidor, né? Na época existiu realmente essa sugestão. E aí eu falei, puxa, é uma boa ideia, por que não ir por esse caminho? Assim as pessoas são mais anônimas no negócio. E é assim que eu fiz. A partir daí eu comecei a fazer essas cotas pequenas, falei, se der certo, se várias pessoas entrarem, o negócio vai acontecer. Como eu falei no último vídeo que eu tratei desse tipo de tópico, foi aquele vídeo que eu estava lá na minha escola, que eu falava sobre como que eu consegui ter tanto ônibus aqui, né? E eu acho engraçado, pegando esse gancho, quando alguém tenta me ofender ou alguma coisa assim. Ah, ônibus dele mesmo é só um, os outros eram dos investidores. A pessoa fala isso e não tem nenhum carrinho de mão para empurrar, né? O ônibus dele é só um, porra. A pessoa tem um flecha azul. Quantas pessoas no Brasil hoje em dia tem um ônibus flecha azul para passear, gente? Entendeu? Eu me sinto um privilegiado, um agraciado por Deus. Não tenho o que falar, o que reclamar, não. Tá tudo ótimo, na minha visão. Não me queixo de nada, não. E esses outros ônibus que aqui chegaram, né, através desse compilado de investidores, né, eu vou voltar para a questão de investidores com mais clareza ainda, mas só para já deixar claro, esses ônibus todos estavam em meu nome, né? Então é aquela velha história, né? Começo de relacionamento é meu bem para cá, meu bem para lá, né? Fim de relacionamento é meus bens para cá, meus bens para lá. Então seja como for, eu sempre tive uma postura muito honesta com os investidores, porque os ônibus estavam em meu nome, mas tínhamos um contrato firmado e todos foram contemplados nos momentos corretos aí, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero entrar nessa questão para vocês entenderem. Aí que eu digo, uma pena que alguns investidores, né, quando entraram nisso, talvez tenham entrado com a ideia que com isso seriam sócios meus no ônibus. Ou seja, esse ônibus é um pouco do professor e é um pouco meu também. Quem deu sinais que imaginava isso, eu tomei providências na época mesmo para logo comprar a cota da pessoa de volta e retirar a pessoa desse projeto. Porque uma pessoa com esse pensamento, primeiro, ela entrou com um pensamento equivocado e ela vai querer me cobrar coisas que eu não estou disposto a dar para ela. Daqui a pouco ela vai querer o quê? Vir aqui dar uma voltinha no ônibus, entendeu? Eu, na época, falava de uma forma assim, gentil, que os investidores que fizessem parte do projeto, ao finalizar o projeto, a gente poderia dar uma volta com o ônibus, levar todas essas pessoas juntas. Eu tenho no meu coração, eu sempre tive muito respeito por essas pessoas que foram investidores, porque nós tínhamos nos bastidores aqui grupos de WhatsApp ligados a cada carro que estava sendo reformado para eu ir postando fotos atualizadas. E é aí que começam coisas interessantes. Se eu tivesse qualquer tipo de intenção negativa de fazer qualquer coisa errada com esses ônibus ou qualquer coisa assim, eu nem teria começado a reformar esses ônibus. Eu nem teria mexido. Ou ficaria mexendo em um só para, vamos dizer, para maquiar aqui no canal e os outros eu deixava largado. Tá certo? Quer dizer, que imbecil que vai pegar um ônibus, reformar esse ônibus, gastar todo o dinheiro para fazer isso, o dinheiro dos outros e meu, entendeu? Para depois, sei lá, não vender o ônibus ou qualquer coisa assim. Eu já vinha falando isso que é importante, consistência no que se fala, né? É só ir pegando vídeos antigos, vídeos antes desse negócio todo que a gente fez aqui na Garagem de Peso. Peguem vídeos mais antigos, vejam se em algum momento eu falo, meu grande sonho é ter vários ônibus flecha azul, alguma coisa. Nunca foi sonho meu. Perdoe-me, mas eu acho que isso aí seria uma cabeça de um imbecil, tá certo? Na minha visão, um ônibus flecha azul tá ótimo. No máximo, se fosse o caso, se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu falei também em vídeo, né? Se eu tivesse condições, eu ficaria com 7239 e ficaria com 6.500 aqui comigo, né? Por ser um ônibus Impala diferente, etc. Entendeu? Agora, então o professor não quer mais nenhum ônibus. Bom, em primeiro lugar, as pessoas também imaginam que eu sou mais fã de ônibus do que eu sou de verdade. Eu adoro ônibus, mas eu adoro muitas outras coisas, né?
Então, se eu for colocar na lista, tem muito mais caminhão que eu queira ter do que ônibus, tá? Os amantes aí, o pessoal cabeça só em ônibus que está aqui nesse momento, eu sinto muito em estar falando isso. Mas tem aí uns 2 ou 3 modelos de ônibus, no máximo, 2 ou 3 modelos de ônibus que eu gostaria de ter, além de um flecha azul, tá certo? Acho que nem 2 ou 3, acho que é 2 mesmo, talvez, tá? Querem saber quais são? Eu teria aí um 364 urbano, gostaria de ter, tá certo? E um 362 muito provavelmente urbano também, tá certo? Rodoviário mesmo, eu acho que eu fico só com flecha azul, tá? Eu sou daquela escola antiga mesmo, que a gente tinha aquele negócio assim meio bruto, de falar que no Brasil carro bom era Galaxy barra Landau, que é a mesma coisa, vamos chamar assim, Opala, Dodge e Maverick. O resto não dava, né? Caminhonete não adianta, era F1000 e D10 a diesel, depois a D20, né? E ônibus, rodoviário é flecha azul, não tem jeito, tá? Aí é a realidade dos fatos, né? O cara ainda vem me falar de ônibus com motor dianteiro, pelo amor de Deus, aquele barulho tremendo esquentando seu pé ali. Se é para andar desse jeito, ande de Fenemê, que é muito mais divertido. Mas, enfim, nunca existiu interesse em ter vários ônibus flecha azul. Nós chegamos naquele ponto, e aí é que eu coloco, né? Eu sempre fui muito sincero comigo mesmo, com qualquer pessoa, até com um prestador de serviço. Ô, professor, eu sei esse monte de ônibus aí. Eu falava, não, eu tenho um ônibus de coleção, um ônibus meu, que é o 7239. Os outros ônibus são todos veículos para negócio. Se você souber de alguém que queira comprar, inclusive me fala, que a gente ajeita uma comissãozinha para você e tudo, os ônibus. Então, sempre falei dessa forma. Sempre falei dessa forma. E volto a dizer, aquela questão de oportunidade. As oportunidades foram aparecendo. Como que as oportunidades apareceram? Porque chega um momento que as pessoas veem, assim, me veem aqui na câmera, e aí pensam, esse cara vai comprar todos os ônibus do mundo. Então toda vez que alguém tinha um ônibus para vender, vinha atrás de mim para me vender. Esse professor compra e paga, então, né? E muita gente veio realmente atrás de mim para vender ônibus. Hoje em dia não tem vindo mais porque as pessoas começaram a oferecer e eu comecei a falar que não queria mais. Esse é o número 1. Número 2, os investidores entraram como investidores do projeto Garagem de Peso, né? Então, aquela velha história, enquanto está indo tudo bem, no diálogo a gente resolve. Se o negócio encrespa mais, a gente tem que partir para o que está escrito, né? No que está escrito nem se fala que a reforma seria de ônibus, mas sim de veículos pesados, ônibus, caminhões e similares. Podia entrar até um trator aqui, talvez, que a pessoa não poderia reclamar que estava sendo feito parte disso. É claro que o nosso foco, o nosso objetivo, a maneira de trabalhar estava sendo no ônibus flecha azul. E fizemos dessa maneira, ninguém tinha nada contra essa questão. Mas os carros, eles faziam parte de um grupo de veículos aqui que estavam sob minha responsabilidade como gerente do projeto. Eu tinha investidores, naquele momento um número muito grande de investidores. E a gente foi finalizando. Depois eu vou explicar melhor também, né? Vamos dizer assim, o comportamento, a maneira de reagir de cada investidor, né? A maneira que cada um foi reagindo. Existiram os desesperados, né? Que começaram a fazer contato, etc., né? E os ônibus à venda, você vai fazer o quê? Tá entendendo? Se não consegue vender, né? Existiram os que já partiram imediatamente. Vou falar bem a verdade, foram 2 pessoas, tá? Um besta aqui de São Paulo e o outro lá do Rio de Janeiro, que tentaram já tumultuar, né? Colocar em rede social, coisa assim. E como esse tipo de coisa é material fértil para quem quer falar mal da gente, né? Então daí a pessoa pega aquela história e vai atrás. E hoje em dia, lógico, rede social termina fazendo esse tipo de coisa crescer. Para mim não, para mim isso não importa nada. Como estou falando aqui para os senhores, se eu tivesse alguma coisa a esconder nisso daí, eu nunca poderia colocar um vídeo desse falando dessa forma, né? E aí a gente foi acertando conforme foi possível. E depois eu vou explicar melhor, assim, vamos dizer, cada carro, tal, o que aconteceu, né? E eu diria assim, a visão de cada tipo de investidor que veio conosco. Para finalizar aqui o vídeo, algumas pessoas respondendo a questão de um dos senhores aí que me fez essa pergunta, né? Eu sempre falo, toda pergunta que é feita com sinceridade
e com educação é respondida na mesma altura. E os investidores não têm mais investidores, etc. Surpreendentemente, isso foi um negócio até bonito, assim, que me tocou. Surpreendentemente, algumas pessoas, quando eu estava acertando, e no meu coração aquela sensação assim de estar tirando um peso das minhas costas, né? Pronto, tá certo, tá pago, obrigado, Deus abençoe. Foi isso daí. Nós vamos falar lucro, prejuízo, vamos falar tudo dos próximos vídeos, fiquem tranquilos. Nada vai passar ao largo. Muitas pessoas, para minha surpresa, falaram: professor, mas não tem mais nenhum projeto, eu quero investir de novo. Falei: puxa vida, eu que achei que, né, devido a essa demora de girar, de vender carro, etc., eu pensei que a pessoa, né, ia falar: esse professor não quero ver nem pintado de ouro. Não, teve muita gente falando: não tem outro projeto? Quando tiver um projeto, me chama que eu quero participar de novo. Então, eu só posso agradecer, né, a maioria esmagadora, mas assim, 98% desses investidores foram pessoas fantásticas até hoje. Mas eu optei por pé no breque, repensar tudo isso, entendeu? E no momento que eu julgar oportuno, eu de alguma maneira posso voltar a fazer contato com eles ou por aqui mesmo, e quem tem interesse entra com a gente novamente, entendeu? Mas eu precisava desse tempo e nós vamos falar sobre isso. Já falei um pouco, né? A questão dessa garagem estar na minha casa. Eu não estou querendo gente aqui na minha casa trabalhando, entendeu? Então são essas questões todas, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas por mais que eu tentei enxugar, acho que menos que isso eu não conseguiria, tá bem, gente? Então, esse é um passo. Investidor era sócio meu no ônibus? Quer deixar no comentário sua opinião? Pode deixar, fica à vontade, mas a maneira que eu coloquei não era para ser. Ele era realmente um investidor do empreendimento de uma forma global, tá certo? Por mais que a gente na época fazia, né, divulgação desse carro, daquele carro, carro A, B, C, D, etc., né? E a princípio algumas pessoas pensavam que era assim, na verdade eram investidores do conceito garagem de peso. E nós fomos fazendo o trabalho dessa forma. Agradeço a cada um dos senhores por acompanharem. Enfim, deixe seus comentários. Quem não está inscrito, inscreva-se no canal. Estou tentando fazer aqui no canal uma misturinha, um blend. Vídeo de coisa mais técnica, vídeo a gente andando com o carro, e um pouco de bate-papo aqui também. Forte abraço a todos e até breve.